As eleições 2020 deram sua largada essa semana e a partir de agora temos aí a relação de candidatos definidos postulantes à vaga de prefeito de Foz do Iguaçu e também para a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Não é isso, Alexandre Palmar? Sim, Moacir. Durante essa semana, os partidos que têm base aqui em Foz do Iguaçu fecharam suas alianças, lançaram seus candidatos a prefeito, né? Formalizaram nessa data final e também a vice, e fizeram os últimos acordos aí para definir as alianças para as candidaturas à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Então a gente cobriu esse processo durante a semana, no fim das contas, até o momento, a gente tem 9 candidatos. Por que eu digo até o momento? Porque tem um prazo aí, Moacir, entre o fim do prazo das convenções e o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, que termina no dia 26, depois tem todo um outro, novas etapas do calendário eleitoral, mas o fato é que até o dia 26 são esses os candidatos. Os candidatos são o Anelcir José Laurmann, o alemão, candidato pelo PCdoB, o Cássio Lobato pelo Patriota, o Chico Brasileiro, o atual prefeito, pelo PSD, o Luiz Henrique pelo PT, o Nelton Friedrich pelo PDT, o Paulo MacDonald, ex-prefeito por 2 mandatos, pelo Podemos, Ranieri Marchioro pelo PRTB, Sidney Preste Júnior pelo Republicanos e a Tatiana Frutti pelo PROS. Eu não vou dizer a aliança de todos aqui, Moacir, porque senão vai mais meia hora aqui para citar todos os partidos com quem cada um está coligado. Eu teria que ler igual na propaganda eleitoral. Não é o caso para o momento, mas esses são os candidatos e os partidos de cada um deles. Para fazer uma breve análise aí dessa largada, mas principalmente do pleito, um pleito muito diferente, como a gente já vem conversando nos últimos sábados, a gente vai promover o professor Afonso hoje de comentarista para entrevistado. Bom dia, professor Afonso. Bom dia. Sinto-me felicitado por ser promovido. Depois o cachê acerta lá direto com o Moacir na direção da rádio, beleza? Ih, danou-se. Lá, tudo certinho. Professor Afonso, são esses os candidatos, são 9 candidatos. E agora, José? O que fazer? É uma situação bem difícil e diferenciada. Nunca tivemos uma coisa tão complicada como esta. Digo isso pelo seguinte: nenhum deles, praticamente, exceto talvez um, é candidato único pelo seu partido. A maioria, se não quase todos, são candidatos por coligações. Ou seja, reúnem vários partidos para poder ter um candidato a prefeito. Isso significa, de uma forma muito explícita, recursos para a campanha, já que cada partido tem o seu recurso próprio, oriundo da distribuição feita pelo governo, e aí, ao fazer a coligação, esses recursos aumentam para determinado candidato. Por isso, as coligações. Isso é alguma coisa que tem que ser revista, porque descaracteriza um pouco a identidade do partido. Você hoje realmente não sabe para quem vai votar em termos de partido, porque em termos de partido está muito perdido. E aí, não sendo em termos de partido, vira uma eleição pessoal, que é muito complicado e perigoso. Certo. Professor Afonso, eu vou pedir para o senhor dar uma puxadinha só no seu vídeo. Isso, porque daí quem está acompanhando a gente pelo Facebook consegue visualizá-lo melhor. Professor Afonso, só um adendo. Eu acho que são 2 candidatos com digamos, chapa pura, né? O do PCdoB e do PT. São candidatos que têm o vice do próprio partido. Também temos o PSD com vice do próprio partido, mas aí a Aliança do Chico Brasileiro tem outros partidos também, como o senhor tinha colocado. Afonso, mas assim, agora, né? Pensando pela cabeça do eleitor, o que deve pesar nessa hora da escolha do voto? E mais do que isso, é comum as pessoas deixarem para definir no dia da votação, nesse ano, no dia 15 de novembro. Está certo isso, professor Afonso? Como é que deve ser esse comportamento do eleitor daqui para frente? Olha, ideologicamente vai ser, como eu disse, muito complicado. Quer dizer, ideologicamente é o seguinte, senão fica parecendo que é uma ideologia de esquerda. Ideologicamente significa
quais as ideias do partido que eu defendo. Porque os partidos estão muito misturados nessa coligação. Esse é o primeiro problema. O segundo problema diz respeito a uma questão muito importante nas eleições. Diferente de outras eleições para presidente, governador, Congresso Nacional, etc., esta é uma eleição, digamos assim, local. Nós elegemos as autoridades que estarão próximas a nós mesmos para resolver os nossos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso, é importante ter em mente quais são esses problemas para não serem enganados, porque aí podem vir, e certamente virão, promessas exorbitantes, malucas, completamente fora de sentido. E segundo, cobrar dos eleitos aquilo que eles prometeram. Vamos aos fatos. Qualquer cidadão em Foz do Iguaçu que utilize transporte coletivo há muito tempo sabe que a situação é muito ruim, no sentido de poucos ônibus, ônibus lotados, enfim, aquilo, e um custo caríssimo. A gente pode pensar que isso, Alexandre, só atende aos moradores da cidade. Lendo engano, sendo uma cidade turística, essas linhas de transporte coletivo também atendem aos turistas. E, portanto, é necessário se fazer com a devida urgência e seriedade alguma coisa de intervenção nos serviços de transportes coletivos. Vide que agora, com a pandemia, o caos foi instalado no serviço de transporte coletivo. Outro dia mesmo estava em greve porque os funcionários, motoristas, etc., não recebiam o pagamento. Isso é um negócio completamente doido, né? Então, eu não estou aqui julgando, não estou aqui querendo julgar se a prefeitura está errada, a administração está certa. Eu estou apenas dizendo que transporte coletivo, sendo uma concessão pública, deve ser reestudada para que ele possa efetivamente ser bem feito. Isto vai, inclusive, possibilitar desafogar o nosso trânsito, que já está virando um trânsito caótico. Ande na Avenida Paraná às 18 horas, você vai saber o que eu estou falando. Na Avenida Paraná, República Argentina, enfim. Né? O trânsito está começando a ficar um trânsito sem saída. Jorge Schmelfeng. Né? Então é preciso pensar outras alternativas. Entre elas é o transporte coletivo. Você vai para a Europa, é diferente, eu sei que para a Europa e o Brasil são diferentes, mas em qualquer país europeu, qualquer cidade europeia, o transporte coletivo é usado por todo mundo, por um operário e por um banqueiro, porque é muito eficiente. Você não tem onde estacionar carro, como estacionar carro na Europa, isso é muito complicado. Então todo mundo usa o transporte coletivo, porque ele é muito pontual, os meios de transporte você vai sentado confortavelmente, o custo é baixo. Se a pessoa é carente, tem uma série de benefícios para baratear o custo. Enfim, funciona e muito bem. Eu estou dando só esse exemplo para não falar de outros. Isso é que tem que ser levantado durante esse momento da campanha. É bom o senhor ter tocado nesse assunto do transporte coletivo, porque essa é uma pauta, né, uma editoria que o Portal Água das Foz e a Rádio Clube têm feito cobertura constantemente. Inclusive, foi objeto de um editorial nosso, onde a gente faz todo um resgate histórico do transporte coletivo, da licitação que originou esse formato, esse modelo de concessão pública em Foz do Iguaçu, que teve à sua frente, na época da licitação, né, da concessão, que definiu a concessão do consórcio Sorriso. A gente precisa lembrar disso. Dois dos candidatos que estão hoje postulando a vaga à prefeitura para o ano que vem estavam nesse processo, né? O Paulo McDonald e o Chico Brasileiro fizeram parte. Eram governo na época da licitação. Mas certo, professor Afonso, além dessa questão do transporte, o senhor deu uma pitadinha ali que eu queria entender melhor. O senhor falou que está muito misturado as siglas partidárias. O que o senhor quer dizer com isso? Assim, isso pesa? Né? A gente conversou até pouco tempo atrás também com um cientista político aqui da Unila e ele teve uma opinião e eu queria saber a sua opinião em relação a isso. O que é essa mistura de siglas dentro de uma aliança, de uma coligação, significa e pode pesar num governo, num mandato? E suas relações com o governo estadual, federal, mas principalmente
com a coerência em si dessas alianças, né, que são formadas? Essas alianças, primeiro, e acho que fundamentalmente, elas são organizadas, óbvio, para ganhar a eleição, é evidente, né? Que é o objetivo de todo partido político, é ganhar a eleição, ter o poder. Né? Isso está fora de qualquer discussão. Mas elas são feitas hoje. Por que não antigamente, etc.? Por que agora? Por conta das famosas verbas que eles obtêm, os partidos obtêm, para as suas campanhas. Ora, se nós juntarmos todos os partidos com um candidato, que fez a coligação, que é majoritário, que é o candidato a prefeito, a gente vai ver que ele vai ter uma disponibilidade financeira muito boa. Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, é a questão dos meios de comunicação social de massa, especialmente televisão, em que ele vai ter maior tempo de exposição e, por isso, um favorecimento para pactar, para convencer os eleitores a votarem nele. Então, essas coligações de ideias próprias, de recursos próprios, de partidos próprios, ela é muito frágil. Praticamente não existe. Ela só existe em função desse apoio financeiro, que é bastante substancial, porque essa é uma eleição cara, não é uma eleição barata. Né? Afinal de contas, ela vai dispor de muito pouco tempo, pouco menos de 60 dias de campanha, né? E isso vai trazer um forte gasto na divulgação das campanhas eleitorais. Hoje, muito forte, na televisão, no rádio e nas redes sociais. Então, isso tem um custo elevado. Certo, professor Afonso. O senhor falou da questão do transporte. Eu queria te perguntar quais outros debates, né, que devem ser levantados pelos candidatos ou mesmo provocado aí pelos veículos de comunicação, pelas instituições, sobretudo pelos eleitores, né? Quais debates, quais assuntos que devem estar na ordem do dia aí, nesse período curto aí de campanha, que dá para a gente discutir alguma coisa? Além do transporte. Em nossa cidade, o principal problema agora, nesse momento, diz respeito à questão econômica. Porque pós-pandemia, a cidade não será mais a mesma que era antes. A nossa relação com o Paraguai e com a Argentina vai ser muito diferenciada, muito distinta. Nós sabemos que aqui é um grande número de pessoas que trabalham no Paraguai e que, por conta desse fechamento da ponte já há 5, 6 meses, estão na situação pior que se possa imaginar. Então, nós temos que pensar uma economia diferente, geradora de empregos próprios, geradora de empregos em larga escala, não é uma pequena escala, uma larga escala, e aí criarmos essas condições. A CIF, as secretarias de Indústria e Comércio, todos os aparatos do Estado, governo federal, governo estadual, devem ser acionados como? Apresentando projetos viáveis de execução imediata. Isso a população vai esperar de quem quer que seja eleito. Porque isso é uma situação caótica, crítica, exatamente no momento que nós estamos vivendo. E bem difícil, diga-se de passagem, de ser solucionada. Não se soluciona isso com estalo de dedos, nem com uma vontade de falar, de propor. Não. Planos concretos. Como você vai gerar empregos na cidade de Foz do Iguaçu neste momento que estamos vivendo. Eu acho que isso aí é imprescindível, porque há uma grande parcela da nossa população em estado de muita vulnerabilidade. Sintoma disso, vai na Caixa Econômica Federal e veja as filas dos auxílios emergenciais, quilométricos, imensas. São pessoas que estão completamente, totalmente, sem qualquer forma de recurso. E para esses nós temos que voltar a nossa atenção, as nossas expectativas e resolver realmente esse problema, porque é um problema muito grave. Né? E aí os órgãos competentes, sindicatos de classe, a CIF,
as secretarias de Estado, a Secretaria do Governo Federal, ministérios, etc., têm que ser acionados. Mas como que eles vão ser acionados? Mediante a apresentação de planos concretos. Eu acho que aí a sociedade, não só quem for eleito, o prefeito eleito, mas o prefeito eleito com a sociedade, as universidades, com quem entende desse assunto, né, pode gerar esses novos planos para serem colocados em prática imediatamente, já que o retorno à situação anterior será completamente impossível. Você citou ali a questão das filas na Caixa Econômica, né? A gente sempre reforça que aqui em Foz do Iguaçu tem 60 mil pessoas que hoje recebem um benefício do o auxílio emergencial, que era de 600 e agora vai ser reduzido pelo governo federal. De 600 cai para 300 reais, mas esse é o universo de pessoas, 60 mil pessoas, e 60 mil pessoas é muita gente, dependendo de um valor, de um auxílio por conta de que perderam emprego, dificuldade da informalidade, né, a fronteira fechada que o senhor citou. Então, realmente, esse impacto econômico está sendo muito forte, e eu acho que deve ser um dos temas principais aí. O senhor citou transporte e a questão da geração de emprego e renda, 2 temas que com certeza vão estar na ordem do dia e devem ser provocados. Afonso, queria te fazer uma provocação no sentido do seguinte: na hora da escolha ali, na hora de a gente começar a acompanhar esse comportamento dos candidatos a prefeito, dos seus vices, das suas alianças, por qual motivo, vamos pensar assim na eliminação, né, de nomes, né? Quais motivos que o eleitor pode ir lá e começar, não, mas nesse aqui eu não voto, nesse aqui eu não voto. Que motivos que podem levar à perda de voto por parte de um candidato? Primeiro, o passado dele, né? O que ele fez? De bom, ou o que ele fez de ruim, né? Porque esses candidatos, bem ou mal, eles já estão na vida pública, não na vida pública no sentido de poder, na vida pública no sentido da sociedade, há um certo tempo, são pelo menos bem conhecidos, né? Não são pessoas desconhecidas, né? Então, a primeira atenção do leitor é ver o que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer, como fizeram, de que maneira, né? E isso é fundamental, Alexandre, porque senão a gente pode ser levado ao engano, ao engodo, de votar em alguém que nos enganou, porque nós pensamos alguma coisa, essa pessoa não é nada disso, não é? É completamente diferente. Lembrando aqui, eu acho que é pertinente, que bem recentemente nós tivemos casos assim, de votarmos em candidatos que prometeram mundos dos fundos na prefeitura, foram 4 anos de monumental desastre, não é? Tanto que ainda tem processos e mais processos correndo para baixo e para cima, não é? E é preciso ter cuidado, né? Que nós queremos um administrador, um gestor, especialmente nesse momento de grande crise que nós estamos vivendo, né? Quando eu falei de empregos, eu estava falando de pessoas desempregadas, mas também, por exemplo, setores econômicos, como hotelaria e turismo, devem ter planos diferenciados para vencer a crise. Não vá pensando agora que vamos ter turistas como nós tínhamos antes da crise, né? Infelizmente, isso não vai se reproduzir. Vão ser momentos difíceis. E quais são as alternativas que vamos propor? Juntamente com a prefeitura, junto com o setor turístico hoteleiro, né? Então, tudo isso são aqueles componentes essenciais para que a gente possa orientar o nosso voto. O que nos atinge de perto? Eu citei o transporte urbano, mencionei a questão de emprego, porque isso nos diz respeito diretamente. É algo que a gente sente na pele, né? Porque é no dia a dia que nós estamos convivendo com esses problemas. Tem outros, né? Não são só esses, não, né? De sorte que a gente possa ter um voto, né? Não no partido, porque isso hoje praticamente é impossível, né? Mas num cidadão que tenha respaldo anterior e uma possibilidade de realmente realizar uma série de questões que ele vai propor. Certo. O senhor falando sobre a questão do passado de cada um deles me fez olhar a lista aqui e tentar puxar na memória aqueles que já exerceram algum cargo público. Então, pelas minhas contas aqui, dos 9, eu creio que pelo menos 5 deles
já, ou no caso do prefeito Chico, continua ocupando, né, tem um cargo público, mas outros 4 também aí já exerceram atividades públicas, né, e por si só, como o senhor colocou, já devem prestar contas em relação a esse período que estiveram à frente seja de cargos eletivos ou seja como cargos comissionados, né, não alcançaram os cargos pelo voto, mas por terem sido indicados com cargo de confiança para assessorias, diretorias, enfim, dentro das estruturas aí do governo federal, estadual e municipal. Então é uma boa dica, eu acho que puxar essa ficha de cada um deles, essa prestação de contas é importante. E o que deve pesar a favor, professor Afonso, na cabeça do leitor, pro leitor, o que ele deve buscar de positivo, né? O senhor citou das realizações de cada um deles, mas, por exemplo, para aqueles que não ocuparam cargos públicos, né? O que a gente pode buscar de positivo ou deve buscar de positivo para poder, na hora do voto, fazer essa escolha? Colocar na balança. É isso que eu disse para você, né? Algumas atitudes, algumas ações, alguns envolvimentos que os candidatos já tiveram anteriormente. Né? Tiveram envolvidos com o partido tal, fizeram tal obra, fizeram tal ação, enfim. É isso que tem que ser visto, né? Para que a gente não caia no cavalo, seja logrado. Né? Ou seja, alguém que promete muito sem ter feito nada. Né? Nós já tivemos em passado recente isso. Alguém que prometeu muito, fez uma desgraça de uma administração. Por quê? Porque nós não sabemos nada do passado dele. O passado dele de realizador de obras, etc., era nulo. Né? Obras no sentido de município, né? Obras no sentido de solucionar problemas graves da cidade. Não precisa que ele seja um prefeito. Ele pode ser um legislador, sim. E com isso fazer um bom trabalho para a cidade, sem dúvida nenhuma. Né? Então isso deve ser posto na balança, para que a gente, mais uma vez, possa não errar. Porque o erro aí é uma catástrofe, conforme nós vivenciamos recentemente. Certo. Professor Afonso, o senhor falou aí da questão dos partidos, né, das coligações, das alianças. Eu queria colocar um outro tema para a gente discutir. Se o senhor acredita que pela pré-campanha, pelo pré-período oficial que a gente teve até agora, o tom da conversa, o tom adotado pelos candidatos, ou pelo menos daqueles que apareceram mais, esse tom indica que nós vamos ter uma campanha propositiva, como o senhor está indicando aí, de prestação de contas, né? Que as pessoas mostrem aquilo que elas querem fazer e prestem conta daquilo que deveriam ter feito, ou vai ser uma campanha mais de críticas e de ataques entre si? Qual que é digamos assim, a tua percepção do debate político até agora? Eu acho que vai ter as duas coisas, como sempre tiveram presentes. Uma questão propositiva, né? Mas uma questão também de críticas, até críticas pessoais, o que não é alguma coisa interessante nesse momento. Nós não estamos elegendo alguém porque seja ou pense ou fale sobre isso ou sobre aquilo. Não. Nós vamos estar elegendo alguém que faça uma administração para resolver as nossas demandas, as nossas necessidades enquanto cidadãos de Foz do Iguaçu. Não para você elogiar, criticar, xingar, etc., que evidentemente levaria a campanha para um lado muito ruim, como às vezes acontece mesmo. Né? E aí todos saem perdendo, os eleitos e os eleitores, porque começa uma administração muito ruim, no sentido de muito pessoal, de um caráter muito de ódio, né? etc., o que não é nada interessante, nada bom, especialmente nesse momento. Certo, professor Afonso. Caminhando aí para a nossa reta final, queria deixar a palavra aberta para os senhores na nossa primeira conversa aí sobre oficialmente, né, período pós-convenções. A palavra aberta para as considerações finais nessa largada das eleições aqui de Foz do Iguaçu. Bom, primeiro que eu acho que a gente fala como eleitores que somos, né? Nós não estamos falando aqui como jornalista, professor, etc., assim como eleitores que nós todos somos. Segundo,
Eu espero que durante esse tempo a gente possa ter mais outros momentos, e vamos ter, para apresentarmos novas propostas. Nós só citamos duas, que realmente são muito emergenciais. Transporte coletivo e geração de emprego. Mas tem outras questões muito sérias e importantes a serem levantadas, que a gente vai procurar levantar, sem fazer campanha para ninguém. Né? Porque a campanha, quem você, Alexandre, quem eu vou votar, isso é completamente fora de quesito. Isso é uma questão pessoal, por conta de uma questão que está acima da nossa cabeça, que é o voto secreto. Né? Isso deve ser mantido. Né? Nós não somos de partido A ou B, de nenhum partido, nenhuma filiação partidária, e temos a liberdade e o direito de a gente opinar enquanto meramente cidadãos. É isso. Tá certo, professor Afonso. Obrigado pelas suas colocações, pela sua análise inicial aí do processo eleitoral. Nós aqui pela Rádio Clube e também pelo Portal Água das Rosas, a gente está fazendo um estudo, né, um planejamento de como realizar as entrevistas com os 9 candidatos. Só esperar a confirmação de todas as candidaturas e logo, logo nós vamos iniciar essa série de entrevistas aqui pelo Marco Zero. Professor Afonso, tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana e cuide-se aí, que a pandemia não acabou, né, professor? Não acabou não. E para vocês também, você e o Moacir, excelente final de semana. Assim como para todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Marco Zero, onde tudo começa.